Resolução N 4745, de 26 de outubro de 2018. Dispõe sobre a lavratura do termo circunstanciado de ocorrências, TCO, pela Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG. O Coronel PM, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 3, parágrafo 1º, do artigo 93, da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, combinado com o artigo 28 da Lei Delegada N. 174. De 26 de janeiro de 2007 com o artigo 6º, incisos 9 e 11, do R-100, aprovado pelo Decreto Estadual N. 18.445, de 15 de abril de 1977. Considerando os princípios constitucionais da administração pública da legalidade, eficiência, moralidade a que se submete a Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, considerando a atribuição constitucional da Polícia Militar de preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio através da polícia ostensiva, considerando o disposto no artigo 69 da Lei N. 9.099/1995, segundo o qual a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários, considerando que a legislação que normatiza o Juizado Especial Criminal, GCRIM, buscou conferir celeridade ao registro das ocorrências policiais de menor potencial ofensivo ao vedar a imposição da prisão em flagrante, dispensar a instauração de inquérito policial e determinou que a autoridade policial, lato sensu, que tomar conhecimento da ocorrência faça o seu imediato encaminhamento ao GCRIM competente, considerando a necessidade de otimizar o serviço operacional da PMMG, reduzindo os deslocamentos e o tempo destinado ao atendimento das ocorrências policiais, com respectivo aumento do tempo destinado às ações e operações voltadas à prevenção criminal, considerando a publicação no Diário do Judiciário de 07 de fevereiro de 2017 e 14 de março de 2017, respectivamente, dos avisos conjunto N 02 e 04-PR-17, avisando a todos os magistrados que os termos circunstanciados de ocorrências, relativos às infrações de menor potencial ofensivo, lavrados pelos policiais militares, com respaldo na regra do artigo 191, da Lei Estadual N. 22.257, de 27 de julho de 2016, também poderão ser registrados, autuados e distribuídos perante o juízo competente. Resolve, capítulo 1. Da finalidade e dos conceitos básicos. Artigo 1. Essa resolução tem por finalidade regulamentar o procedimento operacional a ser observado pelos integrantes da PMMG para a lavratura do TCO. Artigo 2. Para efeito da lavratura do TCO, devem ser considerados os seguintes conceitos: 1. Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por criança, menor de 12 anos de idade, ou adolescente, maior de 12 menor de 18 anos de idade, sujeita às medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. 2. Autoridade policial, qualquer autoridade pública no exercício do poder de polícia, seja repressivo ou preventivo, com capacidade para a lavratura do TCO. 3. Central de redes TC, Credes TC, local da unidade fração destinada ao processamento do redes TC e custódia de materiais ou objetos arrecadados apreendidos, quando houver. 4. Codificação da infração penal no redes TC, é o ato de relacionar a conduta praticada pelo autor ao tipo penal correspondente. O policial militar relator do redes TC fará a codificação.
Havendo dúvida quanto à codificação, o policial militar deverá realizar contato com o coordenador do policiamento da unidade, CPU, ou o coordenador do policiamento da companhia, PSA, onde houver, e Centro Integrado de Comunicações Operacionais, CICOP, Centro de Operações Policiais Militares, COPOM, Sala de Operações da Unidades. SOU, Sala de Operações da Fração, SOF, etc. 5. Comarca, é o território ou circunscrição territorial em que o juiz de direito de primeira instância exerce sua jurisdição. O Estado, para a administração da justiça, em primeira instância, divide-se em comarcas e estas se constituem de um ou mais municípios, em área contínua, sempre que possível, e tem por sede o município que lhe der o nome. 6. Contravenção penal, é a infração penal, prevista em lei própria, de intensidade menor que a do crime em relação à culpabilidade e à punição. As contravenções penais são consideradas de menor potencial ofensivo, 7. Crime de menor potencial ofensivo, aqueles em que a lei comina pena máxima de até 0,2 anos, cumulada ou não com multa, 8. Infração penal de menor potencial ofensivo, abrange os crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções penais, de que são exemplos os elencados no anexo 1 desta resolução. 9. Ponto de apoio de redes, são estabelecimentos físicos, administrados por instituições públicas ou particulares, instalados em locais estratégicos e dotados de mobiliário e equipamentos de informática, destinados para a lavratura do redes ou redes TC. 10. Prisão em flagrante, é o ato acautelatório que cerceia a liberdade de locomoção de quem esteja em estado de flagrância no cometimento de crime ou contravenção penal. 11. Redes TC, é o Registro de Evento Defesa Social, Redes, redigido pela PMMG, relativo às infrações penais de menor potencial ofensivo, crime contravenção penal, cujo autor assuma o compromisso de comparecer em juízo. Trata-se do Redes, complementado com outras informações, como os termos de compromisso do autor, manifestação da vítima, dentre outras. 12. Registro de Evento de Defesa Social, é o registro circunstanciado, ordenado e minucioso dos fatos levados ao conhecimento dos órgãos que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social, SIDES, e outros competentes. 13. Zona eleitoral, trata-se de uma região geograficamente delimitada dentro de um estado, gerenciada pelo cartório eleitoral, que centraliza e coordena os eleitores domiciliados na localidade onde é exercida a jurisdição eleitoral. Normalmente segue a divisão de comarcas da Justiça Estadual, capítulo 2. A lavratura do Redes TC. Artigo 3. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo que requeiram o registro imediato será confeccionado Redes TC, que será dirigido diretamente ao Juizado Especial Criminal, GCRIM, da comarca onde se deu a ocorrência do fato, conforme fluxograma de informações do registro do TCO, definido no anexo 3. Parágrafo 1. Para efeitos desta resolução consideram-se infrações penais de registro imediato aquelas com localização e prisão-detenção do autor, em flagrante. Parágrafo 2. Nas comarcas onde não forem instaladas varas especializadas dos juizados especiais, o Redes TC será dirigido aos respectivos juízes de direito com competência criminal. Artigo 4. Não será lavrado, em regra, o Redes TC nas seguintes situações: 1. Atos infracionais análogos às infrações penais de menor potencial ofensivo cometidos por menores de idade. 2. Infrações penais de menor potencial ofensivo de registro posterior, ou seja, sem localização do autor do delito. 3. Infrações penais relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a que alude a Lei N. 11.340/06, Lei Maria da Penha,
4. Infrações penais eleitorais, salvo quando no local da infração não houver órgãos da Polícia Federal. 5. Ocorrência de 2 ou mais delitos em concurso material ou formal, os quais a soma das respectivas penas máximas combinadas em abstrato ou a incidência de causa de aumento de pena ultrapassem 2 anos. 6. Os crimes de competência da Justiça Federal, independente da pena máxima. 7. Crimes militares. 8. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme previsto no artigo 291, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, rede será confeccionado e endereçado à delegacia com atribuição para o recebimento da ocorrência policial. Artigo 5. A Polícia Militar atuará na elaboração de TCO relativo às infrações de menor potencial ofensivo de competência da Justiça Eleitoral somente quando não existirem, no local da infração, unidades da Polícia Federal. Nestas situações o REDIS-TC será dirigido diretamente ao juízo eleitoral competente. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a agenda de audiências preliminares será disponibilizada pelo cartório da zona eleitoral com jurisdição sobre o local do fato e, não sendo possível essa medida, deverão ser observadas as mesmas prescrições do artigo 12 desta resolução. Artigo 6. O procedimento operacional padrão, POP, em resumo, a ser adotado pelo policial militar responsável pelo registro do REDIS-TC, se dará da seguinte maneira: 1. Comparecer ao local da ocorrência policial. 2. Adotar os procedimentos para a solução do caso, socorro à vítima, voz de prisão ao autor em flagrante delito, preservação do local do crime, qualificação de testemunhas, apreensão de materiais, acionar perícia, se necessário, dentre outros, conforme estabelecido na Diretriz Integrada de Ações e Operações, DIAL. 3. Identificar a infração penal como sendo de menor potencial ofensivo, cientificar o CPU, PSA, onde houver, psico, picopons ou SOF. 4. Deslocar-se, juntamente com os envolvidos na ocorrência, para o local previamente definido pela unidade fração onde serão adotados procedimentos para a redação do REDIS-TC. O policial militar poderá realizar o registro do REDIS-TC no local do fato, havendo meios disponíveis para tal providência. 5. Constar no histórico do REDIS-TC a infração penal, as declarações da vítima e autor, além do depoimento das testemunhas do fato e arrecadar apreender os materiais a ele relacionados. 6. Esclarecer a vítima, nos casos de infrações penais de ação penal pública condicionada à representação, ou de ação penal privada, do prazo e da necessidade de representar ou pedir providência em desfavor do autor e colher sua manifestação em formulário próprio do REDIS-TC ou histórico do REDIS. 7. Colher, em formulário próprio do REDIS-TC ou histórico do REDIS, o compromisso do autor em comparecer em juízo na data e hora predeterminadas ou conforme agendamento posterior. 8. Antes de finalizar, levar os fatos ao conhecimento e providências adotadas no REDIS-TC ao conhecimento do CPU-PSA, onde houver. 9. Liberar as partes envolvidas na ocorrência, vítima, autor e testemunhas. 10. Entregar o REDIS-TC e seus anexos impressos, além do material arrecadado ou apreendido, no REDIS-TC responsável por sua fração policial. 1. Para o encerramento do REDIS-TC no local, com consequente liberação dos envolvidos, é necessário que o policial militar faça uma detalhada avaliação do ânimo das partes, a fim de evitar que a ocorrência evolua para uma situação mais grave após a saída da guarnição PM. 2. Conforme previsto na DIAL, havendo recusa ou desistência da vítima em representar ou pedir providência em desfavor do autor, nos casos de infrações penais de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, o policial militar deverá registrar o fato em boletim de ocorrência simplificado, BOS, de natureza W3000, solicitante encontrado. Providência dispensada, contendo todos os detalhes da ocorrência.
Ainda, o policial militar deverá qualificar testemunhas da recusa desistência da vítima, constando-as no boletim. 3. O REDIS-TC para as infrações penais de menor potencial ofensivo referente aos crimes ambientais e aos crimes de trânsito poderá ser adaptado, de acordo com as especificidades da legislação penal especial correspondente. Artigo 6-A. Durante a lavratura do REDIS-TC, deverão ser observados procedimentos operacionais padrão POP previstos no anexo 2 desta resolução, bem como nas suas respectivas versões atualizadas, artigo acrescentado pela Resolução nº 4.895 de 31 de março de 2020, NR 1-O sobrescrito para o encerramento do REDIS-TC no local, com consequente liberação dos envolvidos, é necessário que o policial militar faça uma detalhada avaliação do ânimo das partes, a fim de evitar que a ocorrência evolua para uma situação mais grave após a saída da guarnição PM2-O sobrescrito conforme previsto na DIAL, havendo recusa ou desistência da vítima em representar ou pedir providência em desfavor do autor, nos casos de infrações penais de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, o policial militar deverá registrar o fato em boletim de ocorrência simplificado, BOS, de natureza W3000, solicitante e encontrado providência dispensada, contendo todos os detalhes da ocorrência. Ainda, o policial militar deverá qualificar testemunhas da recusa desistência da vítima, constando-as no boletim 3-O sobrescrito o REDIS-TC para as infrações penais de menor potencial ofensivo referente aos crimes ambientais e aos crimes de trânsito poderá ser adaptado, de acordo com as especificidades da legislação penal especial correspondente. Capítulo 3. Do processamento do REDIS-TC pela CREDIS-TC. Artigo 7. A CREDIS-TC das unidades frações serão subordinadas tecnicamente às P3 do batalhão, com o oficial designado como coordenador de suas atividades, e terão as seguintes atribuições: 1. Receber os REDIS-TC confeccionados da respectiva unidade fração. 2. Conferir toda a documentação constante do REDIS-TC. 3. Providenciar as correções necessárias, quando for o caso. 4. Encaminhar, se possível no primeiro dia útil posterior ao registro, os REDIS-TC ao GECRIM. A unidade deverá diligenciar para que o encaminhamento do REDIS-TC não ultrapasse o prazo máximo de uma semana. 5. Manter rigoroso controle sobre a tramitação dos REDIS-TC e providências decorrentes. Parágrafo 1. Todos os documentos relevantes, dentre eles o REDIS, o termo de manifestação da vítima e o termo de comparecimento do autor, além dos materiais apreendidos, devem ser juntados e organizados para entrega, mediante recibo manual, no GECRIM. Parágrafo 2. O recibo de protocolo da documentação a que alude o parágrafo 1 deste artigo deverá ser arquivado pelas CREDIS-TC, observando-se, quanto à sua temporalidade, as normas institucionais acerca da matéria. Parágrafo 3. Em geral, as CREDIS-TC terão acesso restrito e serão instalados nas sedes das unidades frações, ficando a cargo do Comando da Unidade de Direção Intermediária, UDI, juntamente com os comandos de unidades, esta definição. Parágrafo 4. O controle do recebimento dos materiais dos policiais responsáveis pelo REDIS-TC e da entrega dos materiais ao GECRIM deverá ser rigoroso e constante de livros ou outros processos de controle eficientes implementados pela unidade CREDIS-TC. Parágrafo 5. As unidades deverão diligenciar para manter o CREDIS-TC sempre organizado e, sendo possível, com monitoramento por câmeras de vídeo com gravação. Capítulo 4. Do destinatário do REDIS-TC. Artigo 8. O REDIS-TC, em regra, terá como destinatário o juiz de direito do GECRIM ou correspondente. Parágrafo 1. Por não haver possibilidade de aceite virtual no sistema REDIS, o policial militar deverá constar no sistema que o recibo será manual.
Cada unidade deverá providenciar, após o recebimento do REDIS TC pelo GCRIM, a complementação dos dados da pessoa que recebeu o boletim, no sistema virtual do REDIS. Parágrafo 2. Se no REDIS TC houver veículo automotor, documentação de veículo apreendido à destinação secundária, em regra, será a autoridade de trânsito competente, uma vez que há necessidade de medidas administrativas de competência daquela autoridade a serem tomadas. Parágrafo 3. No caso dos crimes ambientais, a destinação secundária do REDIS TC, em regra, será o órgão ambiental responsável pela medida administrativa correspondente ao crime ambiental. Capítulo 5. Da arrecadação, apreensão e destinação de materiais. Artigo 9. Os materiais arrecadados apreendidos no REDIS TC, que deverão constar no REDIS, serão acondicionados e lacrados pelo seu relator em invólucro próprio e entregues na CREDIS TC antes do final do turno de serviço. Parágrafo 1. Nos grupos e subgrupos PM destacados, a entrega de materiais apreendidos na CREDIS TC poderá ocorrer oportunamente, antes da remessa do TCO ao GCRIM, a critério do comandante da respectiva RPM. Parágrafo 2. As unidades frações, por meio da CREDIS, encaminharão, no prazo previsto no inciso 4, do artigo 7 desta resolução, os materiais arrecadados apreendidos aos juizados especiais criminais. 3. Os objetos, armas, demais materiais arrecadados apreendidos ficarão sob custódia das CREDIS TC de cada unidade fração até seu envio ao GCRIM. Parágrafo 4. O invólucro próprio a ser disponibilizado pela corporação terá número de controle e deverá conter a data, número do REDIS, natureza e ser assinado e identificado pelo policial militar responsável pela arrecadação-apreensão. Artigo 10. Caberá à CREDIS TC da unidade fração 1 manter rígido controle dos materiais arrecadados apreendidos nos REDIS TC, 2 encaminhar a perícia aos materiais arrecadados apreendidos, quando for o caso, 3 diligenciar junto ao GCRIM para destinação definitiva do material arrecadado ou apreendido, doação, destruição, outros, 4 encaminhar semanalmente ou em outro prazo pré-definido junto ao juízo, os materiais arrecadados apreendidos ao GCRIM. 5. Manter controle sobre a tramitação dos materiais arrecadados apreendidos no REDIS TC. Artigo 11. A destinação final dos materiais arrecadados apreendidos, doação, destruição, outros, ficará a cargo do GCRIM. Capítulo 6. Do compromisso do autor de comparecer em juízo. Artigo 12. O compromisso do autor das infrações penais de menor potencial ofensivo em comparecer em juízo é condição indispensável para a lavratura do REDIS TC. Parágrafo 1. Havendo a liberação do autor no local, em razão da assinatura de seu compromisso de comparecer em juízo, esta medida deverá ser constada expressamente no histórico do REDIS TC. Parágrafo 2. Caso o autor não assuma o compromisso de comparecer em juízo, o REDIS será lavrado com registro imediato, endereçado à autoridade policial civil, e o autor será conduzido preso em flagrante. Parágrafo 3. Antes da liberação do autor, o policial militar deverá entregar-lhe via impressa o formulário manuscrito constando a data, hora e local de comparecimento em juízo, conforme constar no termo de compromisso. Parágrafo 4. Quando o Poder Judiciário não disponibilizar previamente agenda de audiências preliminares ou quando aquele órgão definir que a notificação será procedida por ele em data posterior ao registro do REDIS TC, o policial militar deve preencher o termo de compromisso de comparecimento e colher a assinatura do autor, porém sem a data, hora e local de comparecimento em juízo. Esta situação deverá ser constada no histórico do REDIS TC. Parágrafo 5.
Caso haja indícios que o autor do delito não tenha condições de assumir o compromisso de comparecer em juízo, seja por estar embriagado, sob efeitos de entorpecentes ou fora das suas faculdades mentais, deverá ser lavrado redes e encerrada a ocorrência, de imediato, na delegacia de polícia. Parágrafo 6. Não sendo possível a identificação civil do autor, deverá ser lavrado redes e o autor conduzido à delegacia de polícia civil. Capítulo 7. Disposições gerais e finais. Artigo 13. Após avaliação de conveniência e oportunidade, o policial militar poderá, no local da ocorrência, colher a manifestação da vítima e compromisso de comparecimento em juízo do autor, liberando-os em seguida e, tão logo seja possível, o redes TC correspondente deverá ser lavrado. Artigo 14. No histórico do redes TC, o policial militar deverá inserir, de maneira detalhada e precisa, as circunstâncias peculiaridades em que o fato ocorreu, a descrição da infração penal de menor potencial ofensivo, artigo de lei infringido pelo autor com o respectivo inciso, parágrafo e letra, além das versões individualizadas e detalhadas e a relação entre a vítima, autor e testemunhas. Sendo possível. Parágrafo único. O policial militar deverá ser diligente no sentido de constar no redes TC todos os dados, já previsto no sistema redes, de identificação e contato do envolvido, como, por exemplo, endereço completo e telefone. Artigo 15. As assinaturas da vítima no termo de manifestação e do autor no termo de compromisso de comparecimento são obrigatórias, conforme modelos constantes do anexo 4 e 5 a esta resolução. Parágrafo 1. Quando as informações relativas aos termos a que alude o caput deste artigo forem inseridas no histórico do redes, o policial militar deve providenciar que o boletim seja assinado pela vítima ou pelo autor, conforme o caso. Parágrafo 2. Caso a vítima ou o autor não saiba ou não possa assinar o respectivo termo, o policial militar poderá cientificá-lo verbalmente do conteúdo, na presença de 2 testemunhas, colhendo a assinatura destas no termo lavrado. Artigo 16. O autor da infração penal de menor potencial ofensivo será identificado por meio dos documentos oficiais de identidade previstos no artigo 2 da Lei N. 12.037, de 1 de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º. Inciso vi, da Constituição Federal. Parágrafo 1. Para os fins do caput deste artigo, a identificação civil pode ser atestada por meio dos seguintes documentos: 1. Carteira de identidade, 2. Carteira de trabalho, 3. Carteira profissional, 4. Passaporte, 5. Carteira de identificação funcional, 6. Outro documento público que permita a identificação do indiciado. Parágrafo 2. Para os efeitos desta resolução, os documentos de identificação militares são equiparados aos documentos de identificação civis. Artigo 17. Será lavrado redes e o autor do fato conduzido à delegacia da Polícia Civil quando ele não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade ou não for possível a sua identificação civil devido à configuração das seguintes hipóteses: 1. O documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o autor. 3. O autor portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. 4. Constar de registros policiais uso de outros nomes ou diferentes qualificações. 5. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Artigo 18. O fato de o autor não estar de posse do documento de identificação civil não configurará causa de sua condução para a delegacia da Polícia Civil nem inviabilizará a lavratura do redes TC, devendo os seus dados de identificação serem confirmados nos sistemas de informações policiais disponíveis. Artigo 19.
No caso do policial militar em serviço e durante a atuação policial ser um dos envolvidos da ocorrência ser registrada, ex desacato, é necessária uma análise e avaliação mais criteriosa quanto à necessidade de o TCO ser feito por outro policial militar sem envolvimento com os fatos, por outra guarnição. Artigo 20. Na hipótese do registro do REDIS-TC, se a infração penal deixar vestígios na vítima, o policial militar deverá encaminhá-la para atendimento médico e constar o número do prontuário ficha médica no histórico do REDIS-TC. Artigo 21. Os comandos regionais poderão realizar contatos horizontais com os magistrados diretores do foro para estabelecer providências e alinhamentos operacionais em relação às especificidades locais de cada comarca. Artigo 22. A operacionalização da rotina da agenda do GCRIM deverá ser definida pelo comando das unidades fração com o juiz de direito da respectiva comarca. Artigo 23. O Comando Regional deverá informar ao Comando Geral e à Diretoria de Apoio Operacional, DAP, quaisquer dificuldades encontradas quando da implementação da lavratura do TCO. Artigo 24. Caso a plataforma online com os formulários não estiver disponível por questões técnicas, o atendimento das ocorrências de menor potencial ofensivo cabível de registro de TCO, deverá seguir o procedimento operacional atualmente existente, com o respectivo registro do REDIS e o preenchimento do termo de compromisso do autor termo de manifestação da vítima, representação cientificação, de forma apartada e manual. Neste caso, o policial militar deverá constar no histórico do REDIS a adoção dessa medida, ou no próprio histórico do REDIS. Parágrafo 1. A plataforma online estará disponível na intranet PM e permitirá, com a busca de informações do sistema REDIS, o preenchimento automático dos dados necessários e imprescindíveis aos termos de compromisso do autor termo de manifestação da vítima, representação cientificação. Parágrafo 2. Os policiais militares deverão manter na pasta das viaturas cópias do termo de compromisso do autor termo de manifestação da vítima, representação cientificação, para o caso de registro do REDIS-TC em localidade sem possibilidade de acesso à plataforma online ou para o caso de inoperância da mesma. Estes termos também estarão disponíveis na plataforma online da intranet PM para download. Artigo 25. Os policiais militares responsáveis pela lavratura do REDIS-TC deverão orientar aos envolvidos para, em caso de necessidade de cópia do REDIS, comparecer a uma unidade da Polícia Militar ou retirá-la através do site da PMMG ou da Delegacia Virtual. Artigo 26. A Academia de Polícia Militar, APM, providenciará treinamento para todos policiais militares, no modo presencial e ou à distância, para a lavratura do TCO, conforme previsto nesta resolução. Artigo 27. Os casos omissos desta resolução serão resolvidos pelo Comandante-Geral. Artigo 28. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Quartel do Comando-Geral, em Belo Horizonte, 26 de outubro de 2018. Elbert Figueiró Lourdes, CEL PM Comandante-Geral. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!